Aleluia. E é tão bom, igreja, quando a gente está com o coração sedento de Deus, sabe? Quando você fala assim, eu quero ir na tua casa hoje, ou às vezes acontece tantas coisas querendo te fazer não ir, e mesmo assim você fala, não, eu vou. Mas Pai, fala comigo. Senhor, receba a minha adoração. E não tem coisa melhor quando a gente chega na casa do Senhor e a gente se sente correspondido por Ele. A gente sente a presença. A gente sente Ele falar conosco em meio aos louvores, em meio a palavras, em meio a testemunhos. A gente adora Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 1. Aleluia, Deus. Capítulo de número 1. Vamos ler aqui a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar ou difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou dos seus pecados. Por enquanto só até aqui. Já foi falado, os irmãos podem se assentar? Já foi falado bastante aqui, né, nas últimas pregações sobre o Natal, na verdade. Eu não estava aqui no dia que a irmã Heloísa trouxe a palavra, mas pude ver que ela trouxe uma palavra, um ensinamento a respeito do que é o Natal. A palavra que o nosso irmão Júlio trouxe, quando foi no dia seguinte, eu ainda estava, até mandei a mensagem, né? Ainda estava ali saboreando aquela mensagem maravilhosa, como estou até hoje. Né? Então, os irmãos entenderam bastante aqui a respeito do que é o Natal. E o pastor falou assim, irmão, eu gostaria que o irmão preparasse algo, não foi, pastor? Sobre o Natal. Mas nós bem sabemos que o dia 25 de abril nós comemoramos o que comemoramos no dia de dezembro? Comemoramos o Natal. Louvado seja Deus. Será que minha filha vai nascer dia 25? Aleluia. Eu sei quem é abril. Dia 25 de dezembro nós comemoramos o Natal. E o que é o Natal? Bem sabemos também que não necessariamente seria essa data própria, né, pastor? Mas aproximada, né? Não se sabe o certo. Mas só que o que me chama a atenção em relação a esse nascimento do nosso Jesus, esse Jesus aqui, que acabamos de ler aqui, ele nos gera expectativas maravilhosas. Sabemos que Ele já nasceu, sabemos que Ele deu a vida por nós e comemoramos essa data maravilhosa. E muitas pessoas comemoram sem saber sequer o seu significado, sem saber o porquê do dia 25. Ninguém. Hoje, essa semana eu ouvi uma situação
de um amigo meu, não evangélico, e ele disse assim: no dia 25, no Natal, eu vou encher a cara, ó, vou encher a cara, todo Natal eu faço isso, fico às quedas, até eu não reconhecer ninguém. Será que é isso que o Natal representa para nós? Será que de fato é isso o que significa o Natal para nós? E de igual modo ele não é o único. Existem vários dessa maneira, que nem sequer sabe o significado do Natal, ou até mesmo nem sequer sabe quem é Jesus. Isso é fato no nosso meio. Isso é fato em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Quando nós deveríamos estar comemorando uma data festiva ao nascimento do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Remidor, pessoas estão perdendo a vida nesse mundo aí afora, sem sequer conhecer aquele que veio dar a vida, e vida com abundância. Pessoas estão se drogando, se prostituindo, no vício da cachaça, família sendo dissipada, justamente não só nessa data, dia 25, mas como um ano inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 6 do capítulo 2 vai dizer: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Pouco sabe disso, né? Mas eu li essa passagem aqui para os irmãos entender o assunto de hoje, um pouquinho sobre o que eu quero falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Amém? 16, no versículo de número 13, vai nos dizer assim: indo Jesus para o lado de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, e outros dizem um dos profetas aí. Isso foi uma pergunta que Jesus fez. Quem o povo diz que eu sou? Um dia desses eu trouxe uma mensagem na escola bíblica dominical para os adolescentes a respeito disso. Quando o pastor me falou para me trazer uma palavra a respeito do Natal, eu associei uma situação a outra. Eu até cheguei a mencionar um tempo atrás que um dia eu traria essa palavra aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem o povo diz que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Isso Jesus indagando os seus discípulos. Aí o interessante é que aqui mais à frente nós vamos ver: mas continuou ele: quem dizeis que eu sou? Jesus ele pergunta para ele: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam dessa forma. Aí Jesus olha para mim e olha para você nesse momento e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou?
E você que está aí sentado ouvindo essa palavra, quem dizeis que eu sou? Jesus, ele pergunta a mim e a você nessa noite. Será que temos o pleno conhecimento desse Deus? Será que sabemos quem é Jesus? Lemos bem lá no começo, nasceu o menino Jesus, nasceu o Salvador, nasceu o Remidor, aquele que tirou a mim e a você do lamaçal do pecado. Nasceu o menino Jesus. Até chegar esse capítulo nós vimos inúmeros milagres que Jesus ele já fez aqui, passando como carne, como homem nessa terra. Mas nós chega aqui nessa situação com uma conversa, ali eles se falando e Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou. E eles falam, pode ser algum dos profetas aí, Elias, e sabe? Aí Jesus olha para eles e vós, quem dizeis que eu sou? Você pode ter essa resposta dentro do seu coração nessa noite? Porque às vezes nós pensamos que nós conhecemos Jesus, que nós sabemos quem é Jesus. E essa é a minha e a sua obrigação como cristão, é ter conhecimento desse Deus. A nossa obrigação é ter conhecimento dessa palavra. Mas muitas das vezes no meio do povo de Deus, muitos que estão frequentemente na igreja, não têm esse conhecimento pleno. Não tem, igreja. Não tem. Pode não ser o seu caso, mas é o caso de muitos. É o caso de muitos. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Pedro rapidamente, ele não pensa em dizer, quando Jesus pergunta a ele, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Quando o anjo apareceu lá, disse o quê? Ele será o Cristo. E ele diz, Tu és o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não é exatamente esse assunto. Nós vamos folhear um pouquinho mais à frente, para que você possa entender melhor ainda. Mas eu quero que você grave isso daqui. Grave o primeiro que nós lemos, grave isso aqui. Para nós chegar aonde o Espírito Santo de Deus quer de fato flechar o seu coração nessa noite. Primeiro você está se perguntando, ou talvez você já tenha a resposta. Ele é o Cristo. Ele é o meu Cristo. Ele deu a vida, foi por mim. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele me transformou. Ele curou as minhas feridas. Ele fez cirurgia em mim sem deixar sinal. Porque o nosso Deus, Ele é assim. O nosso Cristo, Ele é assim. E é por isso que estamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de João. Pode ter certeza que eu vou ser bem breve. Aleluia. No livro de João, no capítulo 4, eu tive confirmação dessa palavra hoje aqui. Nós vamos falar a respeito da mulher samaritana. Quantos aqui conhecem essa passagem? Todos conhecem, né? Muito conhecida, né, minha irmã? Louvado seja Deus.
e muito lindo que acontece na vida dessa mulher. Agora é sobre isso que eu quero falar. Capítulo 4 de João vai nos dizer: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta do meio-dia. Nós vemos aqui uma situação de Jesus em sua forma humana. Ele se sentia cansado e ele achou por bem parar ali. Mas só que isso já era uma estratégia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus a ela: mulher, dai-me de beber. Nós bem sabemos, igreja, que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, mas não é exatamente isso que eu quero passar a vocês. O que eu quero passar para vocês é aquele diálogo que aquela mulher teve com Jesus naquele momento que ela o encontra sentado na beira daquele poço. Acho que de primeira ela tomou um choque quando ela está indo com o seu cântaro até aquele poço. Ela já olha, opa, tem um judeu ali. E agora? Mas é a minha hora de pegar a minha água. Ah, eu vou lá. E ela chega de junto ao poço. Os discípulos de Jesus não estavam ali, eles tinham ido à cidade para buscar alimento, comprar comida. Aí Jesus, ele vê aquela mulher e ele diz a ela: mulher, dai-me de beber. Eu acho que quando ela toma outro choque foi quando ele dirigiu palavras a ela. Nossa, ele está falando comigo, um judeu está falando comigo, que estranho. Ele me dirigiu palavras, e agora? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher dirigiu palavras a ele, sem sequer saber quem era aquele que falava com ela. Porque na cabeça dela, o Cristo, e ainda estava para vir, ainda estava por vir. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é que te pede, dai-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E me chama muita atenção esse diálogo, porque fica ali uma troca de palavras, sabe? Jesus dirigindo a ela e ela falando com Jesus. Criou ali uma situação que eu creio que Jesus, ele já estava planejando ali, ele já tinha na sua mente a transformação que ele faria na vida daquela mulher, porque ele já sabia onde ele queria chegar na vida daquela mulher. Uma mulher considerada imunda. Ela era considerada imunda. Nenhum judeu ousava chegar perto das mulheres naquela época. Mas só que não existia barreira na vida daquela mulher. Foi como a nossa irmã louvou aqui: quem impedirá o agir de Deus? Nada impede, igreja.
o agir de Deus. E ele sim chegou a ela. Ela se aproximando dele, eles começaram esse diálogo tremendo. E a transformação foi muito grande. O Espírito Santo ali, creio que presente ali por intermédio de Jesus, algo espiritual já estava acontecendo. Porque ela olha para ele e ela fala: mas onde é que está essa água, Raquel? Onde é que está essa água, irmão Robson? Que eu vou beber e não vou sentir mais sede. Ela olha para ele: você não tem nem nada aí para você pegar a água desse poço. Esse poço é muito fundo. Ela diz a ele: ó, onde é que está essa água? Você não consegue tirá-la daí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tu, porventura, é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela pergunta a Jesus. É como se ela estivesse perguntando: quem é você? Até o próprio Jacó, que nos deu o poço, ele viveu disso daqui. Seus filhos, seu gado. Lembra daquela pergunta? Quem eles dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ela não sabia quem era Jesus. E ela estava comparando ele como um ser humano qualquer. Ela estava comparando ele como aquele que não podia resolver a sua situação, não podia redimir os seus pecados. Mas Jesus, ele procura interter aquela mulher de uma certa forma, de uma tal forma, que ele desperta nela o interesse de prolongar aquela prosa. Ele desperta nela um certo desejo de levar adiante aquela prosa, sem que ela se importasse que ele fosse um judeu. E eles continuaram ali, falando um com o outro. E a parte melhor dessa história, que Jesus, ele transforma aquela curiosidade daquela mulher em convicção e confissão de pecados. Essa é a obra que ele faz na minha e na tua vida. É dessa forma que nós sabemos quem é Jesus. De uma simples curiosidade que surgiu no coração daquela mulher, o interesse de prolongar aquela conversa, ele automaticamente faz ela olhar para dentro de si. Vamos ver mais adiante. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água. Ó, Senhor, dai-me desta água. Eu acho que automaticamente já começou a brotar ali um certo temor. Louvado seja Deus, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir a buscá-la. Mas ela ainda estava entendendo da forma material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. É essa hora que ele faz ela olhar para dentro de si e enxergar os seus pecados, enxergar as suas falhas. Na palavra nós bem sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus.
É preciso haver uma purificação, um reconhecimento, um mapeamento de nós mesmos, dentro de nós. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto disse com verdade. Quando ele diz isso a ela, ela já, tem alguma coisa diferente nesse homem. Mas ela ainda não o reconhece como o Cristo. Ela diz: és tu o profeta? Já começou a entender o que estava acontecendo ali. Por acaso és tu um profeta? Que sabe tudo sobre a minha vida? Sabe os meus passos? Jesus conversando com ela ali, trocando essas palavras, automaticamente ele faz ela reconhecer que ela não é nada, que ela estava andando por caminhos tortuosos. E quantas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida onde muitos olhavam para aquela mulher ali e consideravam ela imunda, não chegavam perto, porque ela levava uma vida de difamação, levava uma vida onde ela destruía famílias, pois 5 maridos já tivesse, e esse que tens não é seu. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele vai chegar para mim e para você no momento que nós temos saúde? Não. Quando nós nos deparar com uma situação igual a essa, nos encontrarmos enfermos, seja espiritualmente ou materialmente, mas vamos falar do espiritual, porque às vezes nós não encontramos força para reconhecer esse Jesus por causa dos nossos pecados. Nós não temos força, não reconhecemos quem é o Cristo por causa do nosso pecado. Mas quando nós damos vazão ao Espírito Santo, quando nós damos vazão a esse Deus, com o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo, Ele nos faz reconhecer quem nós somos e a nossa dependência que nós temos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 19 vai dizer: Senhor, o Senhor disse à mulher: vejo que tu és. A mulher disse ao Senhor: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar, onde se deve adorar. Ou seja, ela acreditava em uma situação, não Jesus, mas os judeus acreditavam em outra. Mas só que ela estava falando naquele momento com o próprio Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso nos mostra que aquela mulher estava com os olhos ainda tampados. Mas olha o interessante que Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes
que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele lá queria saber, não se importava que aquela mulher fosse samaritana e ele não podia chegar perto, ou que existia alguma regra, alguma lei que o impedia de chegar perto daquela mulher. O que Jesus estava interessado, o maior gerador e ganhador de almas que nós tivemos aqui, que nós temos que aprender com ele, é Jesus. O nome dele é Jesus. O que ele estava preocupado em fazer na vida daquela mulher era redimi-la dos seus pecados e salvá-la, aquela alma carente e sedenta de transformação, enchê-la do Espírito Santo, porque para ele não importava o lugar, porque para ele o lugar certo era onde ele chegava, ele operava o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se você for parar para folhear aqui, você vai ver inúmeras vezes Jesus, ele curou, ele salvou, ele transformou, ele libertou, inclusive impondo a mão sobre um leproso considerado imundo, que era lançado para fora da sociedade, tinha que ficar separado, mas ele chegou lá e rompeu todas as leis que o impedia, colocou a mão sobre ele e repreendeu aquela lepra, repreendeu aquela enfermidade, porque esse é o nosso Jesus, o nosso Jesus que perdoa o pecado, o nosso Jesus que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe se os discípulos estivessem ali, sei lá, ia falar, nós não chega perto desse povo, Senhor. Mas era ele e ela ali, ó, tete a tete ali conversando, sabe? Naquele diálogo gostoso ali, aquela conversa maravilhosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Você quer saber quem é esse Deus? Não olhe para os seus problemas, não. Procure se relacionar com esse Deus. Procure trilhar esse caminho que Ele tem para mim e para você. Aquela mulher estava num diálogo tão bom com Ele, e ela nem fazia ideia do que aconteceria na vida dela após aquela conversa. Ela não tinha noção. Aí nós nos deparamos com uma situação de que uns vai para, sei lá, vai para a balada, outros reúne a família, faz festa, faz e acontece, é som, é bebedeira a noite inteira, daqui a pouco sai briga, sai confusão. Tudo isso em comemoração do Natal. E olha que diálogo maravilhoso. Um diálogo de transformação, de mudança de vida. E as pessoas não têm conhecimento que esse Jesus, ele nasceu. Que esse Jesus, ele ainda transforma vidas hoje. As pessoas muitas das vezes não têm esse conhecimento. Que esse Jesus ainda pega causas insolúveis e faz dela possível. Que esse Jesus, ele ainda pega pessoas jogadas no anonimato, no monturo, onde pessoas olham e não dão nada por elas, e traz ela para uma posição de destaque, transformando, curando, limpando, secando suas feridas. É esse Jesus. É sobre Ele que eu quero falar para você nessa noite. É sobre Ele, igreja. Foi por mim, foi por você. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, ela responde para Jesus:
Aleluia. Que há de vir ainda o Messias. Ela está olhando para aquele ser tão majestoso em sua frente, ela ainda não tem o conhecimento. Ela fala para ele assim: Raquel, ainda há de vir o Messias. E bem sabemos que quando ele vier vai ser tudo diferente. Aleluia. É Ele que anunciará as coisas novas, as boas novas. É Ele quem vai nos redimir dos nossos pecados. Que diálogo maravilhoso, igreja. Jesus, eu creio que o coração de Jesus já estava ali naquele momento, sei lá, acho que desde o começo da conversa de Jesus, ele já queria, sei lá, se revelar a ela. Eu sou o Cristo. Mas precisava haver esse diálogo. Precisava acontecer esse diálogo, igreja. Precisava disso. Aí eu creio que nesse momento, nesse exato momento, Jesus ele olha para aquela mulher, o seu coração já fervendo. Mulher, é eu. Mulher, sou eu quem falo contigo. Sou eu o Cristo. Mulher, é eu. Eu sou. Ou eu o sou. Ah, Espírito Santo de Deus. Quem é Jesus, igreja? Quem é Jesus, igreja? Quem é esse Jesus na minha e na tua vida? Porque muitas das vezes nós nos achegamos a Ele só dizendo, sei lá, apresenta uma carreta de problemas na presença dEle, e eu preciso, Senhor, e tal, mas aí eu pergunto para você, quem é Jesus? Aquela mulher não era nada diante dos meus e dos teus olhos, ela não era nada. Mas Jesus chegou na vida dela para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Aleluia. Pedro, ele disse para Jesus: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E o que ele diz a Pedro? Bem disseste. Ah, Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Para você que está sentado aqui e para o mundo que está lá fora, bom seria se todos tivessem o conhecimento desse Cristo, desse Jesus, porque Ele vai sempre estar presente na nossa vida. Ele nunca nos deixará só. Esse foi o maior propósito, remissão dos nossos pecados. A graça, o favor imerecido. Ah, Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. Em uma data comemorativa como essa, ainda não sabendo a certa de tal maneira, nós devemos ter no nosso coração que comemorar uma data natalina não quer dizer Papai Noel entregando presentes. Muitos jogam na mídia, Black Friday daqui para lá e para todo lado, por causa do Natal, isso, aquilo.
Eu lembro que eu não tinha o entendimento ou o conhecimento quando eu era mais moço, criança ainda. Mas eu lembro que quando essa data ela ia se aproximando, todos os meus amiguinhos ganhando presente, roupa nova, sapato, sabe? E muitas das vezes minha mãe ela não tinha as condições, mas ela fazia de tudo para comprar um sapato novo, uma calça, uma camiseta. Mas aquilo ali, hoje eu entendo que não era aquilo que fazia diferença. O Natal não é isso. O Natal é bom a gente reunir as nossas famílias, mas com esse propósito, com essa direção, com esse entendimento, que esse Jesus ele nasceu. Foi para isso que ia acontecer. Foi para isso aqui acontecer. Foi para isso aí acontecer. Mudança de vida. E é isso que nós comemoramos. E o mundo depende de mim, depende de você pregar essa mensagem. Porque Deus ele conta comigo e conta com você. Levar essa mensagem ao conhecimento daqueles que não sabem nem sequer quem é Jesus. Quem é Jesus? Você vai perguntar fora, sei lá, ele nasceu, ele morreu por mim, por nós, tal, sei lá. É que se você for parar para perguntar aí, é cada comentário que você vai ver que o quanto as pessoas precisam de Jesus. O quanto vidas precisam de transformação. O quanto vidas precisam de palavra. Mas exatamente nesse dia 25, muitas vidas vão se partir sem saber quem é esse Jesus. Muitas vidas. Exatamente nesse dia 25, muitas vidas, às vezes pode estar passando por uma necessidade, faltando algo no lar, ou às vezes nem tem lá. Mas não sabe que ter Jesus é tudo. Não sabe que ter Jesus já é mais que o suficiente. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Ela é passageira, igreja. Os irmãos entenderam essa mensagem? Que você possa, todos os dias da sua vida, sabe aquele momento que você se pega pensando em parar, ou em desistir, ou às vezes uma dificuldade ou um imprevisto que aconteceu na sua vida, no seu dia, você possa se lembrar desse Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vai estar lá com você. Ele vai estar lá. Quando os discípulos estavam ali naquele barco para fazer aquela travessia, o que acontece naquele momento do levante, das ondas, a chuva, a tempestade ali? Eles se desesperam e esquecem que Jesus está no barco. Esquece. Não esqueça, igreja. Não esqueça que Ele está nesse barco. Não se desespere. Ele está contigo. Não temas, crê somente. Coloque a sua fé em ação. Faça valer a pena esse sacrifício que Ele fez por mim e por você. Foi para isso. Tem que valer a pena a nossa vida. Eu vejo quando a nossa irmã Maria, ela vem aqui no altar e ela começa a testificar o que Jesus fez. Sabe, quantas orações que ela fez e Deus curou e transformou. Tem que valer a pena, igreja. E quantas das vezes nós nos deparamos com situações que você olha para dentro de si e fala, eu não estou fazendo nada. Eu estou parado, estagnado. Tem que fazer valer a pena. Aqui dentro, lá fora, no seu lar, aonde você estiver. Esse menino nasceu. Fez muitos, né?
muitas obras, muitos milagres, muitos sinais. E sabe o que me deixa mais intrigado assim? É que ele falou assim: vocês podem fazer obras melhores. Vocês podem fazer obras melhores. E às vezes nós nos barramos. Às vezes o nosso gigante é nós mesmos. Ah, mas o inimigo, o Satanás, ele atenta, ele tenta impedir mesmo. Ele, na hora que ele puder jogar o laço, enfiar a flecha, a lança, ele vai fazer de tudo mesmo. Mas às vezes nós precisamos vencer esse gigante. Eu venço esse gigante chamado Wagner. E você vence esse gigante que há dentro de você. É uma luta constante. É uma luta constante. Amém, igreja? Adora o Papai do Céu com suas palmas. No nome de Jesus. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, vou fazer uma breve oração aqui, em o nome de Jesus. Papai do céu, Espírito Santo de Deus, ó Cordeiro vivo que desceu do céu, nesse momento, Pai, nós viemos a Te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos dado vida. Nós viemos a Te agradecer, Senhor, pela transformação que o Senhor tem feito em nós. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, papai, assim como o Senhor teve aquele diálogo maravilhoso com aquela mulher, nos ensina-nos a chegar a Ti, Senhor. Nos ensina, Pai querido, a dialogar contigo todos os dias de nossa vida, porque nós dependemos de Ti. Porque a cada diálogo, Senhor, nós somos transformados. A cada diálogo, Senhor, todo laço é quebrado. Que a Tua igreja tenha recebido essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.